E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo? Obrigado pela presença aí, por assistir e acompanhar os nossos vídeos aí. Aos poucos a gente vai produzindo conteúdo, tentando fazer uma reflexão cada vez mais, porque ninguém é dono da verdade, mas é legal a gente debater e aprender um pouquinho mais. Hoje a gente vai falar de gestão de vendas, o processo de evolução das empresas, algumas tipificações, né? Feitas por alguns autores, para a gente elencar um pouquinho, entrar um pouquinho mais no universo do vendedor. Eu espero que vocês gostem, é bem interessante, tá? Um abraço, assista, curta e compartilhe se gostarem. Um abraço. Bom, vamos dando sequência aqui no nosso vídeo. Falar um pouquinho sobre vendas, né? Esse setor que é o coração das organizações, de todas as empresas. E é interessante entender um pouquinho dos seus conceitos, principalmente de quem trabalha gerenciando vendedores, né? Que são profissionais extremamente qualificados, que precisam ser motivados frequentemente. Então é uma reflexão bem interessante por vários autores aqui que a gente vai debater um pouquinho, tá? Vamos lá. Primeiramente, as empresas, elas correspondem a um grande universo, né? Nós temos diferentes setores da economia, cada um com a sua característica. O primeiro setor, formado pelas organizações públicas, o segundo setor, formado pelas empresas privadas, o terceiro setor, pelas organizações não governamentais, os CIPs, né? Empresas que observam uma carência que o primeiro setor deixa no mercado e ocupam esse espaço. Então, elas motivam um giro da economia, a contratação de funcionários e tudo mais, sendo que o lucro não é um objetivo principal, mas sim as realizações. E dentro desse cenário, a gente vai aprimorar um pouquinho uma discussão, um debate, para debater inclusive a função do vendedor nesse processo e da gestão de toda essa captação de vendas e de recursos que a gente pode observar, tá? Então, nesse universo de empresas, nós temos diferentes organizações para a gente pesquisar. Classificando, basicamente, nós podemos falar de setores, de tipos de empresas, como as primárias, extrativas, né? Que elas são realmente o primeiro degrau, né, de prospecção. Aí tem alguns exemplos, por exemplo, de públicas e privadas, trabalham na agricultura, extração de petróleo, né? As secundárias que transformam, não são transformadoras. No caso de públicas, das empresas públicas, elas trabalham na refinação de petróleo e outros atributos, indústria, no segmento de empresas privadas, a indústria específica. Temos as empresas terciárias ou prestadoras de serviço, que são as mais comuns, né? Que a gente observa que realmente executa o giro da economia no nosso dia a dia. Então nós temos, por exemplo, a distribuição, né? No caso das empresas públicas, como postos de combustíveis. Nós temos vários setores da Petrobras, alguns bancos estatais, escolas públicas. Nós temos também as empresas privadas, que são comércio em geral, empresas de publicidade, consultorias, bancos particulares, escolas, tá? Então são 3 tipos de classificação que a gente pode elencar. Aqui uma frase do Chiavenato, que ele já relaciona o profissional de vendas, quando ele vai ingressar em um tipo de uma empresa, em qualquer tipo desse segmento que a gente citou, ele deve entender muito bem a essência da organização, qual classe ela representa, qual que é o foco principal de sua existência, né? Quando a gente fala tanto de missão, visão, valores, são atributos e elementos que o vendedor, o gestor que trabalha na organização precisa estar atento, a se aprofundar nesse cenário, conhecer cada vez mais o setor que ele trabalha, e muitas vezes a gente não observa isso no mercado. Então é interessante fazer esse tipo de reflexão. É fundamental que toda empresa saiba o seu negócio. Além do profissional, é importante que a gestão e toda a empresa ela tenha consciência do negócio que ela executa, né? Quais são as suas características, onde ela se posiciona nesse universo econômico. Uma frase aqui científica de um artigo do Golub de 2010, ele levanta a questão, né? O que queremos, né? Quais os objetivos que uma empresa ela tem que traçar para chegar em um objetivo principal. Aí os objetivos determinam o que a empresa procura atingir, respondendo à questão do que queremos.
gera uma estratégia por outro lado, é a ação necessária para alcançar o objetivo. O pensamento estratégico é muito importante para todos os nichos, né? A empresa precisa saber exatamente onde quer chegar. Aqui são uma divisão de recursos básicos empresariais, dependendo do segmento da empresa. Por exemplo, os recursos físicos, materiais, insumos, tal, máquinas, equipamentos, tal, são utilizadas muitas vezes para áreas de produção, operação, recursos financeiros, crédito, capital, financiamentos, receitas, para a área de finanças de uma organização, os capitais humanos, né, para a área de recursos humanos, o capital humano cada vez mais valorizado, cada vez mais perceptível o seu valor dentro das organizações, né? Os recursos mercadológicos, né, a inteligência, a pesquisa, a organização do departamento de vendas, a promoção, a propaganda, os recursos que subsidiam todas as ações de marketing que a gente tanto recomenda, tanto sugere, né? Os recursos administrativos, né, que são processos que ajudam na tomada de decisão, na coordenação das atividades da empresa, que subsidiam a presidência, a direção geral, os CEOs das organizações a traçar o norte das empresas. Então, são recursos que a gente acaba trabalhando e entendendo os seus processos, tá? Desses níveis de competências, nós temos várias divisões feitas principalmente pelo autor Golbe, dentro do seu ponto de vista, que é legal a gente citar. Nós temos, por exemplo, as competências organizacionais, né? Que elas são consideradas as essenciais, elas têm características que diferem de outra empresa, então elas têm características como fontes de vantagem competitiva, e ampliam os benefícios percebidos pelo cliente, ou seja, as competências organizacionais, quando são singulares, quando elas estão dentro do DNA da empresa, a empresa sabe que ela tem aquilo de forma qualificadamente desenvolvida, ela pode muitas vezes ter uma vantagem competitiva aos seus concorrentes. Outras características de níveis de competência, como as funcionais, por exemplo, são as competências que toda empresa basicamente tem, que são departamentos, divisões, né? Assim como as competências gerenciais, né? Que são cargos específicos de gestão, liderança, as competências individuais, o que cada funcionário tem, que pode ser elencado e contabilizado, né? Então, assim, é uma discussão superficial sobre as divisões das competências na empresa, nos departamentos, nos setores e nos indivíduos, né? Nesse contexto, a gente agora começa a aprofundar um pouquinho no papel da gestão de vendas, né? Como que ela funciona? A gestão de vendas a gente trata como um elemento crucial no envolvimento do planejamento de toda a organização. Ela está ligada à direção que a empresa quer tomar, porque é uma linha de frente. É a empresa que ela capacita o crescimento da empresa no médio prazo. Então é muito importante que ela esteja bem definida e bem organizada. Uma estrutura básica aqui, tradicional, de uma área de marketing que a gente pode colocar, tem o diretor de marketing, aí depois tem as divisões de pesquisa de mercado, promoção e propaganda, gerência de produtos, gestão de vendas, distribuição e lógica. Um gráfico do professor Chiavenato, que ele tenha certas flexibilizações, dependendo do tamanho da organização, né? Quando a gente fala de gestão de vendas, nós podemos distribuir o departamento de várias formas, né? A primeira por função, né? Cada profissional vai ter uma função, que é o departamentalização funcional. A gente pode dividir por produtos, né? Aquele departamento ou aquele vendedor exclusivo, ele vai vender um tipo de produto ou serviço específico, uma linha vai ser responsável por aquilo. Nós temos a divisão regional, que é muito comum, quando a empresa atende o Brasil inteiro ou o mundo inteiro, algumas regiões são geridas por departamentos diferentes ou profissionais diferentes, dependendo do porte. Então ela tem as suas vantagens e desvantagens sempre. E também tem a divisão por clientes, por fatia de clientes, carteira de clientes, que é muito comum no mercado. Todo esse cenário é importante entender que fortalece uma racionalização deste departamento de gestão de vendas, que é extremamente relevante, tanto para o departamento de marketing como para a gestão operacional de toda a empresa, né? A visão estratégica da organização. Falando da mudança do cenário, inclusive eu indico esse livro, Neoconsumidor Digital, Multicanal e Global, do professor Marco Gouveia de Souza, que é excelente para a gente entender
a evolução do perfil de consumidor que a gente está dialogando. E para um bom gestor de vendas, estar antenado com esse processo, ele ajuda a traçar estratégias convenientes para cada momento da história e momento que caracteriza um perfil individual de consumo. Aqui o varejo, segundo o livro Neoconsumidor, ele vai, na sua concepção, até o estágio 5.0, mas com certeza tem muita coisa para acontecer por aí. O 1.0 que ele cita é um estágio do varejo em que, se nós quiséssemos, buscássemos um produto, nós tínhamos certas limitações, não tinha todos os produtos em abundância, né? Então, por exemplo, se eu queria um produto assim, eu poderia adquirir de um ambulante ou de uma feira livre, por exemplo, em minha região. Eu não tinha, por exemplo, com aquela facilidade que nós temos hoje de conseguir qualquer tipo de produto rapidamente. Então era um comércio mais primitivo, né? Regionalizado. O 2.0 já engloba os supermercados, empresas que vão buscar o produto e levam para a sua região, mas você precisa ir lá executar a compra. Então é um comércio que nós estamos acostumados na década de 80, 70, 90, já é muito comum, já tinha uma estrutura comercial muito próxima, a gente conseguia comprar produtos de diferentes países, né? O comércio 3.0 já vem com o advento da internet, então já é possível comprar um produto com um clique no meu computador. Então existe essa possibilidade cada vez mais próxima. Por exemplo, em princípio, o e-commerce era visto com receio, com medo. As pessoas tinham receio de executar uma compra. Aí já com a internet, com essa consolidação da segurança, já foi possível a gente perder esse receio e o processo ficar cada vez mais seguro. O 4.0 são os smartphones, que possibilitaram ainda mais velocidade em qualquer tipo de compra digital, inclusive com comparação de produtos, né? E por fim, o comércio 5.0 ele chega com o advento das Smart TVs. Então, o conceito, até explicado no livro, ele fala, por exemplo, de você assistir um jogo de futebol e poder clicar e comprar um ingresso, por exemplo, para aquele jogo. Ou você, por exemplo, assistir uma novela e comprar uma roupa de uma atriz. Quando você está assistindo um evento esportivo, uma novela, um filme, nós estamos muito sensíveis ao processo de compra. Então é interessante para a gente aprofundar esse universo do varejo. Vamos seguindo. O cliente hoje é cada vez mais informado, crítico e exigente. Isso não é nenhuma dúvida, porque a gente pode fazer uma autoanálise nesse ponto. Nós somos mais competitivos, exigentes, comparamos muito mais do que comparávamos no passado. A tecnologia possibilita isso para a gente. O cliente mudou muito. Hoje, em uma pesquisa aqui recente, publicada aqui nessa fonte, 15% dos consumidores acreditam no que observam na propaganda. 76% acreditam mais no que os outros consumidores falam. Então, por exemplo, por isso que o Reclame Aqui é tão importante e outras ferramentas são tão importantes para a gente. Então, blogs, Facebooks, YouTube, LinkedIn, eles ganham muita força, porque é lá que as pessoas compartilham as suas experiências, né? E tornam-se relevantes para a gente tomar uma decisão. O perfil do atendimento mudou bastante também. É importante a gente entender essa variação. Na década de 60, na visão do atendimento de vendas, né, o cliente era uma molação, ele chegava para atrapalhar, digamos assim. O comércio estava lá, mas não tinha aquela estratégia de venda, no ponto de venda principalmente. Então o cliente era visto como uma molação, vinha mais para torrar as paciências, né? Mas com o tempo, a competitividade das empresas vão mudando esse cenário. Então, na década de 70, já o objetivo é satisfazer os desejos desse cliente. Década de 80, antecipar os desejos do cliente. Década de 90, comprometer-se com o sucesso desse cliente. Década de 2000, extrapolar as expectativas do cliente. E o que vem por aí? Muitas coisas estão acontecendo e muitas novidades no setor para a gente evoluir nesse processo. Porque o consumidor 3.0, conforme conceituado aqui pela Neo Assist, né, ele é altamente informado, ele é socialmente conectado, ele é sensível aos preços, ele confia nos usuários,
ele se autopromove nos produtos, então ele usa, por exemplo, um iPhone, se autopromovendo no ambiente profissional dele. Ele quer uma gratificação rápida, né, da sua compra, ele quer segurança, né? Então a gente precisa traçar esse cenário de segurança. Bom, uma coisa interessante até para a gente elencar e entender a importância do vendedor neste processo. A gente falou muito de gestão de vendas, a gente falou muito de vendedor. Só que quando a gente vai buscar na internet, nós observamos muitos vídeos motivacionais na área de vendas. Tem um motivacional que eu vou colocar agora em sequência, que é do professor André Ortiz, que é bem interessante, eu vou colocar inclusive com os devidos créditos. Ele é motivacional, mas ele é muito inspirador, porque ele coloca o ponto principal da importância do sucesso de uma organização está na motivação individual de cada vendedor. E quando o vendedor entender que ele é um profissional extremamente relevante, ele vai se valorizar cada vez mais e questionar menos o seu trabalho. Espero que vocês gostem. Segue aí o vídeo em sequência. Se a vida tivesse que enviar uma carta para você, vendedor, ela seria mais ou menos assim. Sabia que esta profissão é a que as pessoas mais desistem no mundo? Quantos vendedores de sucesso você conhece? A maioria é chamada de chato, insistente, pegajoso. Aliás, te garanto, muitos até se envergonham de falar que vendem algo. Por que a maior parte de anúncios de emprego são para vendas? Eu sinceramente acho que, se fosse tão bom assim, não teria tantas vagas disponíveis. Sejamos sinceros. Dizem que o vendedor é feliz por fazer o seu próprio salário. Você realmente acredita nisso? Cara, vender é difícil pra caramba. Você tem metas, tem um montão de lugares para visitar, chefe mandão, relatórios. Você é humilhado. Espera horas e horas para ser atendido, fica sem comer, passa frio, calor, toma sol, chuva, e mesmo assim você continua querendo trabalhar com isso? Acorda, cara, vai para outra área. Ilustre vida. Respeito sua experiência de séculos e séculos, porém discordo do que disse. Assim como você, a maioria das pessoas diz para eu desistir. Dizem que não nasci para isso, que vendas é apenas para pessoas que não deram certo em nada e que vendedor bom deve ser nato, com boa lábia. Ah, é? Existe médico nato? Advogado nato? Engenheiro nato? Não, lógico que não. As pessoas aprendem. Fácil aprender? Nada na vida é fácil. Mas quando você ama o que faz, acorda todos os dias disposto a superar quantos não forem necessários. Mas olha, posso te dizer uma coisa. Ser vendedor é algo mágico, inexplicável. É contagiante vender. Na hora do câmera, luz, ação, a adrenalina sobe, a barriga gela, as mãos suam, o coração dispara. Só um vendedor sabe o prazer de fechar uma venda. Aliás, acho que nem somos simples vendedores. Somos psicólogos, atores, palhaços, arquitetos, ora pais, ora filhos. E sabe o porquê, vida? Porque ser vendedor é gostar de gente. Vender é ajudar pessoas a realizar seus sonhos, dando benefícios, gerando alegria, gerando satisfação. E isso não é para os fracos, muito menos para os tiradores de pedido. Guerreiros, entusiastas, vitoriosos, estes são os pouquíssimos vendedores profissionais. Não se acomodam nunca, sempre aprendendo algo novo, sempre superam metas prospectando, atendendo, negociando, fechando e acompanhando seus amigos. Sim, porque vender é uma das poucas profissões que você não faz clientes, faz amigos. Sendo assim, lhe pergunto, e você? O que te impede de ser um vendedor de sucesso? Gostou da apresentação? Então curta o canal, apoie. É legal que a gente consiga
cada vez mais produzir conteúdo, que hoje é uma das vantagens da tecnologia, produzir conteúdo e amplificar a sala de aula. Como eu sempre repito, ninguém é dono da verdade e com a humildade do conhecimento a gente vai longe. Todos nós vamos aprendendo juntos. Um abraço, obrigado por assistir, curta, compartilhe, divulgue com os amigos. Espero que esse canal vá muito longe e motive muita gente a seguir os seus sonhos. Um abraço.